infelizmente, com o Supremo Tribunal Federal decidindo que, de fato, os projetos relacionados às custas do tribunal, elas precisam ter uma iniciativa do próprio Poder Judiciário. Isso deixou muito fragilizada a advocacia, porque a gente acreditava que uma proposta, um envio de uma proposta da instituição, um envio de uma proposta de um deputado, poderia fazer surgir a nossa tão esperada redução das custas. Mas hoje o que a gente precisa, por determinação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gente precisa convencer o presidente do tribunal a reduzir as suas próprias custas. Então a gente tem um desafio muito grande. E quando eu falo lá atrás do artigo 133 da Constituição, passa muito por isso. 133. A gente precisa efetivamente tornar a advocacia na cabeça dessas pessoas e da sociedade como altamente relevante para o Estado Democrático de Direito. A gente precisa colocar a advocacia do jeito que a Constituição a trata. Para a gente poder discutir com os poderes a possibilidade e a viabilidade. O Tribunal de Justiça precisa mostrar para a gente qual é o custo que ele tem. De fato, por que aquele custo é tão elevado? E a gente precisa conversar com os deputados, para todos eles, que a gente possa poder diminuir, porque, de fato, o nosso grande problema que a gente está vendo hoje no mercado de trabalho é exatamente Doutor Sérgio, só interromper aqui, você fez uma colocação aqui genial. Por quê? A situação é gravíssima. Só para se ter uma ideia, no estado do Rio de Janeiro, já me informaram que as custas judiciais, se alguém puder confirmar, algum ouvinte aí, as custas judiciais são as mais caras do Brasil. E recentemente nós tivemos uma lei que passou aqui na LERJ, criada, feita pelo próprio tribunal, mas tem que passar pelo legislativo. E no legislativo essas leis passam e a própria sociedade, os mais de 200 mil advogados do Rio de Janeiro, em nenhum momento foi chamado. A OAB não participou. Então, doutor Sérgio, a situação é muito grave, porque aumentaram as custas. Hoje, um agravo que custava R$100, hoje nós pagamos R$1.300. Isso é um absurdo. Isso nunca existiu aqui no Rio de Janeiro. Eles estão, na verdade, com essas custas muito altas, o que eles estão fazendo? Inviabilizando a advocacia no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro. Então tem que ter a participação não do tribunal. O tribunal, realmente, a competência é dele de fazer a lei. Mas tem que essa lei que vai ser votada na LERJ tem que ser discutida. Não tem a discussão da participação da sociedade que vai pagar. Exato. Não tem a participação da OAB, dos advogados. E isso é falta na advocacia brasileira. Então, só fechando aqui, ainda vou colocar mais ainda. A situação é tão grave, é tão gritante, que hoje, até hoje, em pleno século XXI, nós não temos até hoje no Brasil, ou dentro até da advocacia, uma comissão para acompanhar esses projetos dentro da LERJ. Precisamos, doutor Sérgio, criar uma comissão da advocacia dentro da LERJ. Por quê? Porque quem faz a lei estadual são os deputados estaduais. E quem leva essa lei para os deputados votarem são os tribunais. Não, o tribunal que leva. Vem pronta do tribunal. O tribunal que faz as leis. E o Sérgio falou uma coisa muito interessante, que eu gostei muito. Quais são as despesas dos tribunais? Se o tribunal já tem tudo pago pelo Estado, é a população que paga. Os salários dos juízes, desembargadores, são todos pagos, não com o valor das custas, mas com o salário que vem do Estado. Não é isso mesmo que eu estou colocando aqui? Próprio. Então é o seguinte, eles têm orçamento próprio. Para que encarecer, inviabilizar a advocacia dentro do Estado do Rio de Janeiro? Para que dificultar o acesso à justiça via o aumento das custas? Agora, a título de curiosidade, 80% da população brasileira recebe menos de 5 salários mínimos. Perfeito. A manter o valor da atual tabela, você estaria automaticamente excluindo essa população de todo e qualquer acesso à justiça. Acesso à justiça. Como é que vocês encaram esse problema que o tribunal está criando mecanismos
para impedir o acesso à justiça ao seu povo. Nós estivemos lá, o Instituto Movades esteve com o presidente da LERJ, estivemos com o presidente do tribunal. Nós, durante muito tempo, deixamos as coisas acontecerem. E as coisas foram acontecendo e a gente foi abrindo mão cada vez mais. Chega! Se a gente não fizer nada neste momento, eu garanto a vocês que em tão pouco tempo essa nossa profissão estará acabada. Não vou nem falar das questões de inteligência artificial, porque não me preocupa a inteligência artificial. Me preocupa a deficiência da inteligência natural. Claro. Que isso é o que vem acontecendo. Então, de fato, se nós não nos unirmos, nós não tomarmos as providências, nada de fantasia, nada de fingir que está fazendo ou deixou de fazer, fazer efetivamente. Quem não conhece o Instituto Movades, dê uma olhada no Instagram, verifique o Instituto Movades, veja o quanto o Movades já fez em tão pouco tempo. A gente consegue, basta nos unirmos. E chegou a hora. Porque ao telefonema que eu recebi hoje, Dr. Roque, eu estou até agora muito chateado, muito triste com essa informação de que realmente a gente já tem grande parte da advocacia vivendo de outra profissão. Isso não existe. Isso é triste para a pessoa, é triste para os familiares, é triste para os parentes, para os amigos, e é muito triste para toda a sociedade que se vê desamparada. Essa questão das pessoas, até 5 salários mínimos, que é a grande média, quem vai ter condições de pagar uma justiça? Quem vai ter acesso à justiça? Doutor Sérgio, ainda coloco mais ainda, eu vejo no meu escritório a dificuldade dos clientes em pagarem as custas judiciais. Sim, sem problema. Entendeu? Elas são bastante elevadas. E outra coisa, aí nós vamos recorrer à gratuidade de justiça. O que a Constituição fala e o que a lei fala, os tribunais não estão seguindo. Por quê? Porque só falta pedir o pulmão da pessoa para provar que ele não tem condições de pagar. Então começa a pedir tudo da Receita Federal, conta bancária, cartão de crédito. Isso é uma situação muito séria. Não tem prisão legal, hein? E outra coisa, a lei. Não, esses tipos de perfeito. Esse tipo não tem. Não tem prisão não legal. Tem. Então o que acontece? Essa situação é grave, não é grave, é gravíssima, porque até a dificuldade que nós temos para pedir a gratuidade é um processo que vai, volta, aí depois nós temos que agravar a gente tem que continuar pedindo a gratuidade, porque se a pessoa está entrando pedindo gratuidade e é negado, nós temos que agravar. E mesmo assim, muitas vezes, no próprio agravo você não consegue a gratuidade. O que a pessoa faz? Desiste da ação. Não tem condições de continuar. Então até isso está igual a acessibilidade dos nossos clientes dentro do Poder Judiciário também é flagrante hoje aqui no Brasil. Você vê, doutor Roque, que acaba sendo um conjunto de fatos. E eu sempre fico pensando naquele advogado lá do interior. Aquele advogado do interior que ele pega aquela causa, trata com todo carinho e chega o dano caracterizado e vem o tal do mero aborrecimento. Isso é uma coisa que deixa a gente muito insatisfeito. E eu vejo muito problema e a gente não consegue avançar nessa pauta. A tese do mero aborrecimento, inclusive ela já foi derrubada pelo Tribunal de Justiça, mas a gente vê que hoje em dia ela vem sendo aplicada de forma reiterada. E é muito ruim, porque isso, chega o jurisdicionado, vê o que acontece, ele não propõe ação, ele não procura mais o advogado. Olha só. As mediações que são feitas, que são praticamente exigidas, impostas. Isso tudo vai diminuindo o poder da advocacia. Eles estão coagindo a pessoa a fazer o acordo. Exatamente, está praticamente uma coisa irrisório. Então é muito difícil a gente ver isso. Está com o doutor Rodrigo, o jovem advogado, excelente advogado, competente, e fala muito, ele traz muito para mim o que a jovem advocacia vem sentindo no dia a dia. E de fato é desanimador. Chega um cliente e vê o valor das custas, vê que não pode entrar na gratuidade de justiça, vê que se entrar o dano caracterizado sofre um mero aborrecimento. Por que esse cidadão vai procurar um advogado? Por que ele vai tentar resolver o problema dele através de um advogado? Existe um dispositivo legal na própria lei de custas judiciais que diz o seguinte: pessoa acima de 60 anos que receba menos de 10 salários mínimos por mês tem direito à isenção das custas, não da taxa. Só que quando você pede uma coisa dessa, o juiz já começa a pedir cartão de crédito. Exatamente. Entendeu? Extrato bancário. Extrato bancário. Isso não está previsto Sua vida na lei. particular. Isso não está previsto. Diz o seguinte:
Você tem mais de 60, está aposentado com menos de 10 salários mínimos, você tem direito. Eles pegam a presunção e já querem inverter. Diz que você tem que provar. E provar às vezes é muito difícil. Como é que você vai provar que não tem cartão de crédito? É isso que eu falo. São diversos fatores que reunidos acabam enfraquecendo a advocacia. Se a gente efetivamente não fizer nada, eu repito a você, advogado que está me vendo, daqui a 2, 3 anos essa profissão não existirá mais. E por culpa nossa, por falta de mobilização. Então eu fico muito triste quando a gente fala. Existe um limbo, na verdade, pelo que a gente está falando. Existe aquele que pode ser atendido pela defensoria, que é praticamente aquele de até um salário mínimo, com as despesas, aquelas coisas que a gente já sabe. E existe um que não quer mais procurar o judiciário. No estado de São Paulo, tem uma situação lá que é muito boa também para a advocacia. Não sei se vocês sabem, lá em São Paulo, não temos lá Defensoria Pública. Eu mandei esse projeto para você. Pois é. É um projeto que a gente deveria aprovar aqui no estado do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública, eu quero fazer uma colocação, ela tem profissionais excelentes, eficientes, é uma boa instituição. Mas acontece que lá em São Paulo, eles não têm essa Defensoria Pública. E quem trabalha lá e aumenta o mercado de trabalho, principalmente dos advogados iniciantes, recém-formados, é exatamente essa advocacia que o próprio Estado vai contratar para defender essas pessoas lá. Se nós trouxéssemos isso para o Rio de Janeiro, onde todo dia... Gente, eu ando muito de Uber hoje, tá? Todo mundo aqui anda de Uber. Quantas vezes eu já entrei dentro de um Uber e o motorista falou, Dr. Roque, prazer, eu sou advogado. Eu estou aqui porque eu não tenho condições de continuar na minha profissão de advogado. Olha só a situação. O Sérgio está certo. A situação da advocacia no Brasil, ela é muito delicada. Se nós continuarmos sem lutarmos pelos nossos direitos, a advocacia corre um sério risco de extinção. Porque não vai ter concurso público para todo mundo. Então as pessoas estão se formando, mas não estão se projetando dentro da sua profissão, ou seja, não tem perspectiva nenhuma. E além disso, a própria formação. Tem determinados cartórios aqui dentro do Rio de Janeiro que você vai saber a situação do seu processo. Um escrevente tem a gentileza de nos comunicar, ou a ousadia, eu não sei como afirmar aqui, de que o nosso processo está numa prateleira e nós estamos hoje fazendo os processos, digamos, do mês de outubro. Calma que vai chegar o seu dia. Isso não existe na advocacia. Não existe na advocacia, não. A previsão legal para você observar a ordem cronológica é para sentença. Exatamente. Não é para decisão, para expedir ofício, para expedir mandado de citação, para expedir mandado de pagamento. Isto não tem previsão legal. Isso é mais uma das atitudes que foram tomadas contra os advogados que a OAB parece querer desconhecer. Nós estamos passando situações constrangedoras. Nós estamos, todo com esse dia, nós somos obrigados a pegar dinheiro emprestado em banco, pagando juros bancários, porque simplesmente os processos não andam. Aqui no Rio de Janeiro, então, é uma piada, porque nós só começamos a trabalhar depois da Páscoa. Nós, dezembro, janeiro, fevereiro, são mortos para os escritórios pequenos e médios. Os grandes não estão muito preocupados com isso, porque eles têm partido. Nós não. Nós sobrevivemos da entrega do serviço, ao serviço terminado. Essa é a nossa realidade. Nós vivemos disso, simplesmente disso. Nós não temos outro emprego público, nós não somos corretores, nós não somos empresários, nós somos advogados. E hoje nós não estamos sendo respeitados como profissionais do mercado. E, doutor Sérgio, nós não podemos, principalmente a OAB, ela tem sim que ser dura nessa situação. É inadmissível saber que um processo está na fila, em uma prateleira, aguardando o prazo dele de chegar à sua vez no juízo. Isso aí tem processo em mais de 4 meses. A situação é muito grave. E as pessoas, claro, os advogados militantes, que estão sempre nos corredores forenses, eles estão sendo, sim,
muito sacrificados.